Tá. Então, no começo de cada disciplina, o que acontece é assim, o que eu sugiro fazer? Às vezes pode ser óbvio, mas tome nota das datas de trabalho, prova, no começo, para não chegar e descobrir na véspera que é prova. Por quê? Porque daí você se planeja, se organiza. Aqui em geral você tem o recurso de fazer prova substitutiva. A maior parte das matérias tem esse recurso. Às vezes é aberta, semi-aberta, vocês vão aprender o que isso quer dizer, que você pode fazer a prova e a sub, às vezes só pode ou uma ou outra. Mas o que eu acho é que essa utilização dessas provas substitutivas, em geral, deve ser planejada. Então você fala assim, essa semana tem 4 provas, super difíceis, então uma eu vou deixar para sub. Mas o que eu acho que não funciona em geral é você estudar um pouquinho, e chega lá na hora, putz, acho que não vou fazer, vou deixar para sub. Em geral isso não funciona, porque vai chegar na outra, você vai estudar em cima da hora também e não vai rolar. Então eu acho que cobrar do professor, porque às vezes tem professor que ainda não marca a data no começo do curso, não marca as provas, ele, vamos ver e tal. Eu acho que vocês devem exigir que ele marque as datas, pelo menos as primeiras provas, porque para vocês organizarem entre as matérias. Então, às vezes, vocês têm muitas matérias. Então, para não coincidir as matérias difíceis, a prova na mesma semana, esse tipo de coisa. Informar sobre o critério de avaliação, também no começo. Então, às vezes, tem coisa que vale muito, coisa que vale pouco. P2 vale mais do que a P1. Então, planejar mesmo onde que vocês vão dedicar esforços. Porque, às vezes, porque por mais que você fale, o ideal é estudar tudo muito, passar com 9, 10 em tudo, legal. Só que, infelizmente, nem sempre dá, entendeu? Então, aí a ideia de planejar é para, pelo menos, não reprovar, entendeu? Então, lista de exercício, às vezes vale nota, é uma boa hora de conseguir alguns pontos, de certa forma, mais tranquilos. Ler a ementa, às vezes funciona, porque a aula, tem aula, às vezes, que não fica claro o que vai ser cobrado. E às vezes ele está divagando sobre um negócio e o programa da ementa é outro. E aquilo geralmente é o que vai ser cobrado. E, bom, aí é óbvio, né? Anotar os dados do docente, você precisa falar com ele, e-mail e tal. Tá, outra coisa. Uma coisa comum é o docente sugerir algum livro. Então ele fala, vou seguir esse livro. Às vezes sugere mais de um. Mas, de qualquer forma, mesmo que ele sugira 3, 4 livros, os assuntos das matérias que vocês vão ter, a grande maioria, são assuntos que o conhecimento é sedimentado há muito, muito tempo. Então tem centenas de livros, sem nenhum exagero, de cálculo, por exemplo, e tal. Então, o que eu acho que vocês devem fazer? Olha o que o professor sugeriu, leve em consideração que ele vai seguir o conteúdo daquele livro que ele sugeriu, mas não necessariamente aquele livro que ele sugeriu é o mais didático. Muitas vezes não é, porque a conversa com o iniciante e a conversa com o expert é diferente. Então, às vezes, o livro que ele escolheu é o melhor, mas é o melhor para quem já é formado, para quem é do doutorado. Agora, para uma primeira abordagem, um livro de cálculo que só vai colocar já direto o formalismo de epsilon, delta, não sei o quê, pode ser uma péssima, porque você vai olhar e não vai entender nada. Então, um livro como, por exemplo, Stewart, é um livro muito mais didático para uma primeira leitura. Se você quiser depois formalizar e para umas demonstrações mais rigorosas e tal, legal. Mas às vezes o professor não recomenda o Stewart. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, e isso acontece em várias matérias. Então, procurar na biblioteca, perguntar para veteranos, que livro que você usou, que livro você seguiu. Procurar na própria internet. Na própria internet tem muito material. Edição, sites, porque às vezes o professor tem um site da disciplina, né, principalmente da computação. E às vezes o professor que deu aquela matéria no ano anterior tem um site mais legal. Então, fuça esse tipo de coisa. Põe lá na Google e acha. Então, mantenha-se sincronizado com o curso. Em geral, as matérias daqui, tirando algumas poucas exceções, são matérias difíceis. Mais ou menos, mas são matérias difíceis. Que não dá pra você... Em geral, não dá pra você querer, 2 dias antes da prova, 1 dia antes da prova, querer fazer milagre e aprender um semestre. Então, o que eu sugiro é ir se sincronizando ao longo do curso. Uma outra coisa que eu gosto de comentar, que está relacionado com o que eu falei de ver vários livros, às vezes o assunto, por exemplo, Álgebra 2, que é um conteúdo super abstrato, não vai ter nenhum livro que vai ser com desenhinhos e didático, assim, não menosprezando, mas vai ser abstrato mesmo. Então uma dificuldade que eu sinto, que eu tive e que eu sinto que muitas pessoas têm,
e falando com alunos da matemática também, eu sinto que eles têm, com relação à linguagem. A linguagem matemática é uma linguagem que matemática formal é uma linguagem que vocês não estão habituados. A maioria de vocês, pelo menos, não deve estar habituado. Porque no colegial, o que vocês usam o máximo de demonstração que vocês devem ter visto é pegar uma continha com literais, chegar numa fórmula. Mas eu acho que vocês não têm a experiência de muito mais do que isso. E às vezes pode emperrar na questão da linguagem. E qual que é o problema? Vocês não têm uma matéria que ensina para vocês essa linguagem. Tipo, como fazer demonstrações. Que nem tem técnicas de redação, poderia ter técnicas de demonstração, só que vocês não têm. O máximo que vocês têm é uma matéria que chama métodos formais e... Como é que é? Métodos formais, linguagens formais e... Não, não é essa. Deixa eu ver, eu tô com o Finger já deu, quando eu fiz com ele. Que tem lógica de primeira ordem. Esqueci o nome dessa disciplina, agora deu branco. Bom, vocês vão ter uma matéria que ensina um pouco dessa parte da linguagem lógica e tal, que vocês vão usar em demonstração. Agora, qual que é o problema? Essa matéria vocês vão ter, acho que é no terceiro semestre? Bom, não é no primeiro nem no segundo, então pode vir tarde demais. E, de qualquer forma, ela não é 100% focada em ensinar técnicas de demonstração e tal. Ela ensina coisas que vão ser úteis, mas não é exatamente focada nisso. E muitas das provas que vocês vão fazer aqui, cálculo 1 não, porque as provas seriam extremamente difíceis. Álgebra já deve ser. A prova. Demonstre que e prove que. Já tiveram que fazer isso ou não? Tá. É tranquilo? Pé nas costas? Não é. Não é. E às vezes o resultado parece óbvio, uma coisa óbvia, mas demonstrar às vezes não é. E aí você fala, pô, eu expliquei aqui e me deu 0. Pois é o que eu falei, a questão é da linguagem. É que nem falar, faça uma redação sobre por que não dá para o homem voar. Pô, o assunto é óbvio, só que em russo. Entendeu? Sinceramente, eu friso esse ponto. E aí, não, eu acho que é uma questão linguística. Às vezes você fica com a impressão de, pô, não estou entendendo nada, não estou entendendo nada. Você lê lá, um monte de símbolo, não tem linguagem natural. O livro de matemática tem muito isso, é só formalismo. Mas aí você demora 3 horas para ler uma página. E mesmo assim ainda fica com a dúvida de que não entendeu direito. Então o que eu acho? Então vale a pena investir em esforços em aprender essa linguagem. Tá, como? Bom, uma possível forma de aprender isso, que é um livro que eu recomendo, tem na biblioteca aqui, acho que não sei quantos exemplares, é um livro que eu trouxe aqui. E depois eu posso passar para dar uma olhada, não agora que vai distrair, mas é um livro que é Como Demonstrar. É isso, é foco 100% nisso. Então ele parte ele não pressupõe que você sabe mais do que matemática de colegial e vai fazendo demonstrações de teoremas relativamente simples e para ensinar técnicas de demonstração.